o apóstolo Jorge Coelho. Diante das testemunhas, diante do Senhor, nós os reconhecemos diante das testemunhas e diante das testemunhas espirituais também, que estão aqui. Reconhecemos tua vida como apóstola a partir dessa noite, e Jorge Coelho, apóstolo também do Senhor. Eu queria que todos vocês aplaudiam o seu Senhor. E os apóstolos agora têm que dar um abraço no Natal. Tem que oferecer a festa da comunhão. Agora é minha vez, eu sou o segundo. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom. Pastora Valquíria, por gentileza. Alice, vem cumprimentar também os apóstolos. Glória a Deus. A igreja cumprimenta depois, senão vai virar tumulto aqui na frente. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos obreiros, pastores, estão sentados aí assistindo essa cerimônia. Um dia vocês também poderão estar sentados naquela mesa ali. É só confiar, acreditar que o Senhor traz vocês aqui. Minha apóstola agora. Aquela mesa ali já pode ser tirada para facilitar a ceia, né? Primeiro vou tirar as coisas de cima direitinho. Amém, irmãos? Atenção, os irmãos começam a andar, conversar, e conversam um burburinho aqui, um burburinho ali. A gente está pedindo silêncio aí, tá uma paradinha aí. Aqui está a pastora Valquíria, em cima da nossa chefe de recepção aí todos os anos, nos abençoado. E vai dar uma palavra para vocês agora também. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus, amém? Quem está feliz, diga amém? Então eu posso tirar uma oferta abençoada, amém? Oh, glória. Abramos as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17, de verso 8. Primeira Reis, capítulo 17, de verso 8, que diz a epígrafe: a viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali
uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que eu beba. Indo ela buscá-lo, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Venha e vês aqui. Até aqui, igreja. A palavra do Senhor vai falar que, dentre tantas crises que o profeta passou, agora o Senhor Jesus, Ele proporciona um momento de escassez na vida de uma viúva. E o profeta Elias agora, depois de ter secado o rio de Querite, o Senhor ordena a ele que ele vá para essa cidade, Sarepta. E ele fala: pode ir, porque lá eu já ordenei uma viúva que vai te sustentar. É interessante que eu acho que o profeta pensou que seria uma viúva aposentada, uma viúva de posses. E o profeta vai crendo no milagre do Senhor. E é interessante que quando ele chega na porta da cidade, ele vê uma mulher apanhando lenha. E o Senhor já fala com ele que seria ela. E ele olha para aquela mulher e fala: olha, me dê um pouco de água para beber. E a mulher obedece, ela vai buscar água. Só que quando ela está indo, ele fala assim: ei, espera um pouco, traz também em suas mãos um pedaço de pão, ou seja, um bolo. E essa mulher fala: vive o Senhor teu Deus, porque eu não tenho pão nem bolo nem para mim e nem para o meu filho. Ou seja, o que ela tinha em casa era tão pouco que ela ia fazer ali um bolo, ela ia comer e depois ia dar para o seu filho e ia esperar, apóstolo Dário, a morte chegar, porque ela já não tinha mais nada em suas mãos. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque o apóstolo me pediu que eu contasse um pouco do meu testemunho. Em uma certa feita, quando eu e o apóstolo André, a gente se casou bem novo, no dia do aniversário de casamento. O senhor também foi o nosso. O senhor completou? Quantos anos de casado? 50? 51. E eu e o apóstolo André completamos 28 anos de casado no mesmo dia que o apóstolo também faz aniversário de casado. E lá atrás, igreja, quando a gente se casou confiando na provisão de Deus. Porque o apóstolo André, ele não era formado em nada, e nem eu, porque eram duas crianças praticamente que estavam se casando. Muitas pessoas olharam para o meu pai e para a minha mãe e falaram assim: vocês são loucos de deixar ela casar com ele, porque ela não vai ficar 3 meses casada. Mas é mentira de Satanás, viu? Porque para a glória do nome do Senhor Jesus, faz 28 anos que eu aguento aquele homem ali, gente. Só que todo mundo olha pra gente e pensa que tudo é maravilha, né? Tudo aconteceu num toque de mágica, e não foi. A nossa história também dá para escrever um livro, apóstolo Adilson. A nossa história começou muito triste, porque com meses de casado, o apóstolo André ficou desempregado. E eu trabalhava aqui na cidade de Aparecida, numa loja. E o que eu fazia mal dava para a gente se alimentar. E quando a gente é muito criança, a gente não pensa muito na consequência. E de repente eu estava grávida, gerando a minha primeira filha, Letícia. E as pessoas olhavam e ainda falavam assim: além de não ter nem para eles, ainda está gerando uma criança.
E verdadeiramente, igreja, eu passei fome com a minha filha no meu ventre. E uma certa feita o apóstolo André falou: não precisa você pedir nada para sua mãe. Eu vou buscar providência lá na casa da minha mãe. É melhor a minha mãe falar mal de mim do que a sua. E a gente morando em cima da casa da minha mãe, porque a gente já tinha praticamente zerado tudo. A gente se encontrava numa situação muito difícil. E o dinheiro que eu ganhava mal dava para a gente se alimentar. Então a gente resolveu morar em cima de um cômodo que guardava um monte de bagunça da casa da minha mãe. Eu cheguei no meu pai e falei: pai, eu preciso desse cômodo porque eu preciso morar nele. Meu pai falou: mas o seu marido nem cabe dentro desse cômodo, porque o cômodo não tinha 2 metros de altura. E de repente eu falei: não, pai, mas é melhor dormir aqui do que dormir em qualquer outro lugar, a gente não tem para onde ir. Então meu pai tirou toda aquela bagunça e eu e o apóstolo André fomos morar naquele quarto. Quando tirou a telha para aumentar um pouquinho, para ele ter mais conforto, veio uma chuva e molhou toda a nossa mudança. E a gente ficou praticamente sem nada. E de repente, igreja, a gente se encontrava morando ali. Mas a minha família não é evangélico, não é cristão. E eu não podia dar mau testemunho do meu esposo para minha família. Então me faltava o que comer na mesa. A fome batia. Quem é a mulher que sabe quando uma mulher está grávida, que sente fome? Eu tinha uma ânsia de vômito, eu vomitava um líquido amarelo porque o meu estômago não tinha nada. E o apóstolo André falava assim, ó: não desce e não se humilha por um prato de comida que eu estou indo buscar para você. E com isso ele ia atrás de alimento. E eu louvo a Deus porque Deus, ele faz as coisas muito certas. Enquanto ele saiu para buscar alimento, Deus tocou no Dr. Walter, que é um médico de Guaratinguetá, que ouvia muito o André pela rádio. Ele disse que ele estava fazendo uma compra no supermercado e de repente o Espírito Santo tocou nele e falou para ele assim: pega um carrinho para você e um para sua esposa. Ele falou: mas para quê? Só eu e ela? Não, tudo que você colocar no seu carrinho, ela vai colocar no dela. Enquanto o apóstolo André saiu para buscar alimento, eu estava na minha casa, com a minha filha na barriga, morrendo de vontade de comer maionese. E ele falou: vou trazer a maionese para você. E de repente aquele casal bate na porta da minha casa e fala assim: olha, não pergunta nada, mas foi Deus que mandou abençoar vocês. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Igreja, naquela compra tinha até picanha. Eu nem conhecia essa carne ainda. E quando ele chegou, ele contou toda a situação para a mãe dele e falou: mãe, eu não tenho que pôr na panela, a Valquíria está com fome. A mãe dele chorou muito. Chorou bastante, falou: filho, não deixa que isso aconteça, zerar, não precisa, você tem mãe. E ela foi com ele no mercado, apóstolo. E quando ela fez uma compra tão grande, ela chegou, a minha casa já estava com cheiro de café. Porque eu estava passando um café, porque eu não sabia nem o que eu ia comer primeiro. Se eu ia tomar café, se eu ia almoçar, o que eu ia comer. Glória a Deus. É difícil contar e não se emocionar, porque eu volto lá atrás. E a fome dói bastante. Quem aqui já passou necessidade? Quem aqui já passou de não ter realmente o que comer? Aí a gente dá bastante valor no alimento, não é verdade? E quando eu vi aquilo, eu ainda era bem criança, meu olho brilhou, falei: nossa, traquinas. Então a gente passou por esse momento e a mãe dele chegou com tanta coisa. Minha sogra, que era uma mulher de Deus, ela chegou com tanta compra e ela falou: Valquíria, em nome de Jesus, nunca deixe faltar nada no seu armário, fala comigo.
Eu falei, pode deixar que agora eu peço socorro. Mas naquela época nem celular a gente tinha, né? Eu tô falando naquela época porque 28, 27 anos atrás. E então, igreja, Deus ordenou também uma viúva para cuidar da gente nesse momento de escassez. O apóstolo André foi ser pastor em Moreira César. E de repente uma mulher que estava com um filho enfermo em casa, ela pediu que ele fosse até a casa dela para orar para o seu filho. E o apóstolo foi, orou e Deus curou. E ela falou, eu quero que você me dê o número de uma conta. Ele falou, não tenho conta no banco, não tem nem dinheiro, nem trabalho, como que eu vou ter conta no banco? Ela falou, então abra, porque a partir de hoje você vai ter um dinheiro todo mês que eu vou mandar para você. Essa mulher, o nome dela é Didi. A gente conhecia ela como Didi, carinhosamente. Essa mulher sustentou eu e o apóstolo André e a minha filha Letícia por muitos anos. Todo mês aquele dinheiro estava ali na conta e a gente nunca mais passou necessidade. E a vida da gente, igreja, é feita de fidelidade com Deus. O apóstolo André, ele sempre fala para mim assim, Valquíria, mais aventurado é dar do que receber. E todas as vezes que a gente se encontra em uma prova financeira, ele fala, eu vou separar aqui o meu dízimo, eu vou enviar para o apóstolo Paulo Ventura, porque eu sei que o Senhor vai ordenar bênçãos sem medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque Deus é fiel. Nós vivemos isso por muito tempo. A providência era do céu de verdade em nossas vidas. E com isso, igreja, a gente foi trabalhando para o reino. Cada dia que a gente passava uma prova, ele ainda me falava, não murmura, não questiona Deus, não pense que Deus esqueceu de você, não pense que Deus esqueceu de mim. Deus, ele só está trabalhando. E eu vou falar algo para você aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por isso. A falta do dinheiro traz também divisões de lares. E muitas das vezes a gente fica triste porque está faltando algo. Eu estava grávida, igreja, eu tinha 2 vestidos para ir no médico. Eu tinha somente um chinelo. Uma vez eu fui no médico, o próprio médico perguntou se eu não estava com calor, porque o meu vestido era de flanela, era resto da minha irmã. Então eu fico pensando, Deus, como o Senhor é fiel, porque Deus, ele cuida da gente, ele cuida no detalhe. Eu soube esperar o trabalhar de Deus na minha vida. Deus foi muito bom para conosco. Não é porque a gente é bonitinho, não é porque a gente vai na igreja, não é porque a gente caiu na graça de alguém, não. É porque Deus nos ungiu para ser salvação na face da terra e pregar a multiplicação de peixe e viver ela. E quantas das vezes eu e o apóstolo André passava por momentos difíceis. Tinha dia que era difícil até olhar para a cara dele, porque eu pensava que ele era culpado de tudo. Eu falava, mas poxa, tudo acontece de errado com a gente. A porta de emprego abria para mim, fechava para ele. A porta de emprego abria para ele e fechava para mim. E um salário só a gente não conseguia fazer nada. E ele falava, Valquíria, vamos ser fiel, porque quando a gente tira 10% e devolve no altar, o Senhor, ele tem comprometimento com a gente, para que nos 90% ele venha prosperar na nossa vida. E se você está aqui nessa noite, pense bem, é pouco, mas tira o que é de Deus. O que é de Deus não te pertence. É só assim para a sua vida prosseguir na prosperidade. Igreja, hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu e o apóstolo André vivemos, graças a Deus, muito bem. Muitas das vezes eu e ele para um pouquinho e fala assim, nossa, a gente queria ter somente um cômodo e um banheiro para morar e ter paz.
porque mais vale ter paz no coração, não é verdade? Porque eu me lembro quando eu morava nesse cômodo, era um cômodo baixo, com telha de eternite, e eu e ele não podíamos ligar um ventilador, porque vinha alguém e desligava da tomada e falava que a gente não podia gastar força. Não é verdade, amor? Sempre pulava um pela janela e desligava o ventilador. E falava que a gente não podia usar o ventilador, sendo que era a gente que pagava a conta de luz. Mas Deus um dia falou: eu vou te honrar, eu vou tirar vocês dessa situação. Pessoas falavam assim: que dó dessa criança, vai nascer, não tem fralda, não tem roupa, não tem berço. Deus proporcionou tudo do melhor para minha filha. Deus cuidou de mim no detalhe. O médico falou: Valquíria, eu vou fazer uma cirurgia bem bonitinha em você, não vai estragar sua barriga. Na época eu era novinha ainda. Ele falou: vou cuidar de você com cuidado. E Deus proporcionou tudo, igreja. O enxoval da minha filha eu ganhei tudinho. A minha sogra, toda vez que ela ia para a cidade, ela vinha com bolsas e bolsas para minha filha. E nada faltou para Letícia, para o Felipe e para a Lavínia. E Deus nos honrou muito. E uma certa vez, o Senhor falou: eu vou te colocar em lugar de destaque. E ele falava como? E ele teve um convite para sair para a política. Ele saiu candidato a vereador. E ele foi eleito. Ele ficou 12 anos como vereador da cidade de Poti. Assumiu por 4 meses o mandato como prefeito. Nesse ano de 2016, com 20 dias antes das eleições, a Justiça Eleitoral determinou que ele não podia sair candidato a vereador porque ele ia se autopromover. Imediatamente, ele consultou a Deus, conversou com o apóstolo Paulo Ventura. O que o senhor acha de colocar a Valquíria? Ele falou: ela tem todo gingado, coloca que você não vai se arrepender. Com 20 dias de campanha, eu fui a 5ª mais votada da minha cidade. Aleluia. E fiz um trabalho na minha cidade. Graças a Deus a gente tem um trabalho social muito bonito, que todos conhecem. A gente tem o Projeto Moriá. A gente tem várias ações que a gente faz na nossa cidade. E o povo reconheceu o nosso trabalho, não somente como trabalho social, mas também eu fui a vereadora no ano de 2018, de 2017. No meu mandato todo, eu fui a vereadora que mais conseguia emendas parlamentares para a nossa cidade. E eu fui reeleita a 3ª mais votada da minha cidade, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isso, igreja, pode aplaudir, porque é para a glória do nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E agora eu estou de novo aí, nessa peleja. Esse é um ano eleitoral e eu estou de novo nessa peleja, nessa batalha. Mas eu sei que eu estou lá por algum propósito do céu. E se o Senhor assim permitir, eu continuo. Se não,